Essa história foi tirada da página Café com Medo. Link na descrição se quiser ver histórias iguais a essa. Ao norte de Manaus existe uma estrada que leva a Boa Vista. O trajeto é longo, pelo menos 10 horas de carro em alta velocidade. Ao longo dessa estrada é possível ver sítios, paisagens naturais, fazendas e animais selvagens, o que torna essa viagem tranquila e bela de se admirar. Porém, pouco depois de cruzar metade do caminho, você verá uma estradinha de terra batida que vira para a direita. Uma estrada muito discreta e fácil de se ignorar, se você não estiver prestando atenção. Ela foi feita para ser assim, pois quem vive nessa estrada não gosta de forasteiros e visitas não são bem-vindas, com exceção do mês de dezembro, época das plantações, quando uma pequena placa amarela com letras vermelhas é colocada nessa entrada, com os dizeres: venha para Caramuju, lá é da melhor torta de milho do país. Olha, desliga esse rádio. Olha, de acordo com esse negócio antigo aqui, é só seguirmos nessa estrada por mais algumas horas que chegamos lá. Leonor disse, então dobrou o mapa 4 vezes e guardou no porta-luvas. Eu nem sabia que mapas ainda existiam. Júlio disse com um tom indiferente. Mas sorte que ainda existem, né? Quem diria que por aqui não tem sinal de celular? Parece aqueles filmes de terror. Daqui a pouco algo sai do mato e pula na frente do carro. Nem brinque com isso. Leonor disse fazendo o sinal da cruz. Ai, já faz horas desde que vimos outra alma viva. O sol está se pondo e só tem mato à nossa volta. Por que a sua mãe teve que se mudar para esse fim de mundo, hein? Olha, não vamos começar isso de novo. Ela está muito feliz por ter ficado noiva novamente e é meu dever como um bom filho, que sou, ir até o casamento. Eu não tenho culpa se o cara mora no outro extremo do país. Júlio respondeu empurrado. Eu falei pra gente ir de avião. Que? Você já viu o valor das passagens? E indo de avião nós perderíamos toda essa empolgante natureza. Júlio respondeu. Natureza. Um monte de mato. Realmente, muito empolgante. Leonor disse, revirando os olhos. Ambos ficaram em silêncio por um tempo até Leonor falar novamente. Eu estou com fome. Tem umas barras de cereal aí no porta-luvas. Júlio respondeu sem tirar os olhos da estrada. Pelo amor de Deus, Júlio, eu realmente estou com fome. Eu não quero uma porcaria de barrinha de cereal. Isso vai servir pra me deixar com mais fome ainda. Olha, eu falei pra você comer naquele restaurante, que a viagem ia ser longa, mas não, você fica com esse papo de dieta e só come salada e pipipipopopó. Agora aguenta até a próxima parada. Hey, olha aquela placa. Leonor disse apontando. Venha para Caramuju, lá é da melhor torta de milho do país. Olha, você vai mesmo me fazer pegar um desvio só pra comer uma torta? Júlio perguntou descrente. Bom, é isso ou você me aguenta reclamando até o final da viagem? Ele nada respondeu, apenas pegou o desvio e seguiu rumo a Caramuju. Sabia que seria a melhor opção. Bom, eu olhei o mapa mais cedo e... eu não lembro de ter visto um lugar chamado Caramuju. E que nome estranho, diga-se de passagem. Júlio comentou. A estrada era esburacada e estreita, mas Júlio não teve problemas em conduzir o veículo. Dirigiu por mais alguns quilômetros até que a mata fechada acabou, dando lugar a uma vasta planície, seguida por uma gigantesca plantação de milho que cercava os 2 lados da estrada. Por onde se olhava, só via milho e mais milho. Nossa, veja quanto milho, Júlio. Você já tinha visto uma plantação tão grande assim? Olha, não que eu me lembre. Não é à toa que eles dizem ter a melhor torta de milho do país. Pelo visto só se alimentam disso. Fora que eu também não vi nenhuma outra plantação até agora. Assim, continuaram por mais alguns minutos até chegarem a um pequeno vilarejo, com poucas casas espalhadas. Júlio estacionou próximo da casa maior e não havia ninguém do lado de fora. Ambos desceram do carro e deram uma olhada nos arredores. Tanto milho para tão poucas casas? Eles devem vender para empresas, mas isso é estranho. Eu não vejo nenhuma máquina de colheita. Leonor falou. E não é só isso que é estranho. Olha esse solo. Júlio disse pegando um punhado de terra da plantação. É duro e seco. Em teoria, nada deveria nascer aqui. Eu me pergunto que tipo de fertilizante eles usam. Oh, temos visitas. Uma voz simpática disse dando um susto no casal. Há quanto tempo não temos visitas? A voz vinha de uma senhora que saía da casa principal. Hey, bom dia, senhora. Leonor disse sorrindo. Viemos pela torta de milho. Vocês viram nossa placa? Jared, vem até aqui, nós temos visitantes.
Pouco tempo depois, um homem já de idade avançada com uma expressão rabugenta saiu da casa. Ele segurava um cachimbo. Veja, Jared, eles não são um casal lindo? Faz lembrar a gente quando era mais jovem. O Jared respondeu apenas um resmungo e deu uma baforada em seu cachimbo. Ora, não liguem pra ele, é só um velho rabugento. Entrem, eu vou lhe servir uma grande fatia de torta. Preparei uma agora mesmo. Júlio e Leonor trocaram olhares. Algo não parecia certo, mas seria grosseria recusar um convite tão empolgado daquela pobre senhora. Por dentro, a casa era bem arrumada. Tinha uma aparência antiga, mas tudo estava perfeitamente ajeitado e em seu lugar. Vamos, me acompanhe até a cozinha. Eu vou preparar um café para tomarmos com a torta. A senhora disse. Ah, que cabeça minha, eu nem me apresentei. Eu me chamo Gertrudes. Esse é meu marido Jared. Nós temos 3 filhos, mas eles estão trabalhando na plantação. Daqui a pouco devem estar chegando. Eu me chamo Júlio. Essa é minha esposa Leonor. Estamos indo para o casamento da minha mãe, mas ficamos curiosos para provar a melhor torta de milho do país. Você não vai se arrepender. E de fato, é uma delícia. Nós comemos todos os dias e nunca enjoamos. Não é mesmo, Jared? Jared disse do canto da cozinha. Não parecia um homem de muitas palavras. Gertrudes passava o café quando puxou no assunto. Vocês não têm filhos? Não, estamos considerando a ideia, mas achamos que ainda é um pouco cedo para isso. Júlio respondeu. Entendo, eu tive o meu primeiro com 16 anos. Mas eram outros tempos, né? Hoje o mundo está tão avançado que não conseguimos mais acompanhar. Por isso vivemos isolados aqui, longe de toda essa tecnologia e inovação. Só a sua família vive aqui? Júlio perguntou. Não, também tem os Bakers, os Leroy, Timotes. São todos nossos vizinhos e ajudam no milharal. São uns amores. Você vai ver eles mais tarde. Gertrude disse enquanto serviu o café. Em seguida, passou uma xícara para cada um. Todos solveram um gole. O café estava delicioso, embora um pouco quente. Olha, na verdade não pretendemos ficar muito tempo. Júlio respondeu. Temos um longo caminho pela frente e o casamento é amanhã. Ah, querido, isso é realmente uma pena. Nós íamos te convidar para passar a noite. É perigoso dirigir durante a madrugada. Muitos animais cruzam aquela estrada, principalmente os caçadores noturnos. Gertrudes disse. Mas eu entendo a pressa. Eu vou pegar a torta, só um segundo. Entretenha nossos visitantes enquanto eu estiver fora, Jared. Jared não pareceu ter ouvido. Ou se ouviu, não deu a mínima, pois ficou calado o tempo todo dando baforadas no cachimbo e mantendo um olhar fixo no casal. Voltei, Gertrude disse, entrando na cozinha. Desculpe a demora, é que o forno fica lá fora. O Jared foi uma boa companhia? Claro, claro, Júlio respondeu. Que ótimo, sabe? Quando eu era jovem, a minha mãe ela era contra o nosso casamento. Mas eu sabia que o Jared era uma ótima pessoa, mesmo por trás de toda essa carranca. Ele é muito gentil e prestativo, sabe? Gentil até demais. Gertrudes dizia alegre enquanto cortava a torta. A torta tinha uma bela aparência, e o cheiro era de abrir o apetite. Foi quando a porta da casa se abriu e 3 homens entraram. Não aparentavam ter mais do que 30 anos. Eles chegaram. Crianças, temos visitas. Esse casal simpático viu a nossa placa e veio pela torta. Os 3 homens eram bonitos, de aparência saudável e pele ligeiramente pálida. Eram também muito corteses e deram a Júlio um firme aperto de mão enquanto o cumprimentavam. Com licença, será que eu posso usar o seu banheiro? Eu preciso lavar as mãos. Júlio perguntou. Claro, querido. Fica lá nos fundos. Última porta à direita. Gertrudes respondeu. Júlio seguiu adiante pelo corredor estreito que Gertrudes havia indicado, quando algo chamou sua atenção. Pelo canto do seu olhar, ele viu que parecia ser parte de um calendário coberto por uma manta. Olhou em volta para verificar se não estava sendo observado, puxou o pano e se assustou com o que viu. Entre o dia 1 e o dia 20 de dezembro, todos os dias estavam marcados na caneta com as palavras Dia do Sacrifício. Foi quando todas as peças se juntaram em sua cabeça. Ele rapidamente foi até o banheiro e enfiou o dedo na garganta até vomitar todo o café que havia ingerido. Lavou as mãos, depois o rosto e fez o máximo que pôde para manter a compostura antes de retornar à cozinha. Ei, você conseguiu achar o banheiro? Gertrude perguntou enquanto viu retornando. Eu achei sim. Olha, eu peço as minhas sinceras desculpas, mas temos de voltar para a estrada. Como eu disse, ainda temos um longo caminho pela frente. Júlio respondeu. Mas já? Vocês nem provaram da torta? Gertrude respondeu indignada. Pode preparar para a viagem, por favor? Quanto eu fico te devendo? Perguntou abrindo a carteira. Uma pena, estávamos tão contentes com a visita de vocês.
Pode ficar com a torta, é por conta da casa. Um presente por trazerem essa velha um pouco de companhia. Gertrudes respondeu sorrindo. Leonor não entendia o que estava se passando, mas confiava no marido, então se levantou e seguiu junto com ele em direção à porta. Ei, muito obrigado por tudo. A senhora é muito gentil. Leonor disse indo embora. Ao entrar no carro, ela finalmente perguntou. Tá, o que aconteceu? Por que essa pressa? Olha, meu pai trabalhou com plantações no campo por toda a vida, e eu cresci vendo isso. O sol fazia com que ele ficasse moreno, suas mãos tinham tantos calos que doía só de se olhar. E você viu os filhos dela? São pálidos como vampiros, e as mãos deles são macias como seda. Percebi quando eles me cumprimentaram. Eu fiquei desconfiado e fingi ir ao banheiro para dar uma olhada pela casa, quando encontrei um calendário com todos os dias desse mês, incluindo hoje, marcado como Dia do Sacrifício. Tá, essas são todas as suas pistas? O que você concluiu com base nisso? Leonor já perguntava um pouco aflita. Dezembro é o melhor mês para se plantar milho. Embora seja relativamente fácil de cultivar, muitas vezes o clima destrói a plantação. O meu pai me contou alguma vez sobre como certos fazendeiros faziam pactos com entidades pagãs para ter uma boa colheita, e em troca ofereciam viajantes como sacrifício. Que droga! Acelera esse carro então, a gente precisa sair daqui. Leonor disse apavorada. Mas por mais que Júlio tentasse, o carro não dava partida. O que foi agora? Leonor perguntou. Merda, o carro não tá ligando. Os filhos dela devem ter feito algo no motor. Amor, eu acho que tinha algo no café. Eu estou sentindo muito sono. Leonor falou. Droga, eu esqueci de te avisar. Você precisa vomitar agora. Enquanto tudo isso acontecia, os 3 filhos de Gertrude cercaram o carro e bateram no vidro. Ei, está tudo bem aí? Parece que você está com problema no carro. O desespero começava a tomar conta de Júlio, principalmente depois que ele olhou para o lado e viu que Leonor havia dormido. Amigo, está tudo bem? Um dos rapazes perguntou novamente. Foi quando uma ideia correu pela mente de Júlio. Levemente, ele fechou os olhos, se encostou no banco e fingiu estar dormindo. Nossa! Esse era resistente. Finalmente ele apagou. Um deles falou. Olha, realmente eu acho que ele desconfiou de algo, por isso ele saiu apressado daquele jeito. Que bom que você deu um jeito no motor dele antes de entrarmos. Agora, como que vamos tirar eles do carro? Tá trancado por dentro. É só quebrar o vidro, seu burro. Olha, não me chama de burro. Eu vou contar pra mamãe. Ora, parem de pirra, seus idiotas, e amarrem os dois antes que eles acordem. Gertrude disse, aparecendo com uma personalidade totalmente diferente. O casal foi carregado pelos irmãos até um galpão velho e escuro, onde foram amarrados na parede e deixados sozinhos. Ao perceber que não havia mais ninguém no local, Júlio abriu os olhos e olhou em volta. Não era possível ver muita coisa devido à escuridão densa. Amor, acorda! Júlio disse para Leonor, que não reagiu ao chamado. Droga! As mãos do casal estavam amarradas em um gancho de carne, junto à parede. Júlio apoiou os pés na parede de trás da parede e deu um impulso para a frente, numa vã tentativa de se soltar do gancho. Tentou umas 2, 3 vezes até perceber que era uma tarefa impossível. Quem tinha feito esses nós realizou muito bem o trabalho, e eles não se soltariam tão facilmente. Foi quando, de súbito, a porta do galpão se abriu. E através da luz do luar foi possível ver Gerald, o velho rabugento. Ele segurava uma faca tão grande que parecia aquelas facas de açougueiro. O seu olhar era moribundo, e com passos lentos, ele começou a se aproximar do casal. Droga! Júlio disse enquanto se debatia fortemente, mas era em vão. Seu destino ainda estava selado. Morreria ali, de forma bárbara e cruel. Quando Gerald chegou próximo o suficiente para que Júlio pudesse sentir sua respiração, toda a vida dele passou diante dos seus olhos. O filho que nunca teve, as brigas constantes, os arrependimentos, agora tudo era tão claro. Se de alguma forma ele escapasse dali, faria tudo diferente e daria mais valor à vida. Mas essa parecia ser uma tarefa impossível. A morte iminente o aguardava. Gerald ergueu a faca e Júlio fechou os olhos, esperando pelo pior. Foi quando algo inacreditável aconteceu. As cordas que prendiam as mãos de Júlio se soltaram e seu corpo caiu pesadamente no chão. Gerald havia cortado as cordas. Olha, você é muito forte por ter vomitado o café. Gerald disse com forte sotaque enquanto cortava as cordas de Leonor. Bom, essa é tua chance de fugir com a sua mulher, mas você vai ter que carregar ela e... Olha, precisa ser rápido, que daqui a pouco eles vão vir.
Por que está nos ajudando? Júlio perguntou incrédulo. Bom, eu morei nessa fazenda minha vida toda, desde que eu era um pirralhinho. Meu pai me ensinou o valor do trabalho duro. A gente não tinha muito, é verdade, mas a gente sempre foi honesto. Até que meu pai morreu e eu casei. Gertrudes parecia uma boa mulher, mas ela era praticamente da magia do demônio e assumiu o controle das minhas terras. Hoje, eu sou refém da minha própria família. E todos os anos eu vejo gente nova como você sendo sacrificada em troca de mil. Eu gosto disso não, mas se eu abrir a boca, ela me sacrifica junto dos meus fios. Quando eu percebi que o C tinha vomitado o café, eu vi a chance de acabar com esse pesadelo. Então foge, fio. Foge. Foge e chama as autoridades. O velho disse, provoando o antigo argumento de que as aparências realmente enganam. Mas venha conosco, vamos fugir junto, você não precisa ficar aqui. Júlio disse enquanto colocava Leonor sobre o próprio ombro. Eu sou velho demais pra fugir, meu filho. Eu só atrasaria vocês. Chama as autoridades que eles me salvam desse pesadelo. Agora vai, não olha pra trás, só vai. Obrigado. Júlio disse e ia saindo quando Jared chamou uma última vez dizendo. Só, por favor, não entra no milharal. O demônio vive lá dentro. Certo, obrigado novamente. Júlio disse e saiu correndo o mais rápido que conseguia pela estrada de terra da qual havia vindo. Era noite de lua cheia, então o caminho era bem iluminado. Não tinha ninguém por perto, mas havia 3 carros estacionados em frente à casa principal. As luzes estavam acesas lá dentro. Vai ficar tudo bem, amor, eu vou te proteger. Júlio disse para Leonor, desacordada em seu ombro. Silenciosamente, o Júlio caminhou até os carros, mas todos estavam sem a chave. Só lhe restava uma opção: correr. O pobre homem correu e sentiu as pernas doerem. À sua volta havia apenas milho e mais milho, mas à sua frente o caminho era limpo. Vez ou outra escutava estranhos grunhidos inumanos vindos do milharal, e lembrou da frase que Jared disse para ele. Só não entra no milharal, o demônio vive lá dentro. Só de pensar nisso, seu corpo sentia mais adrenalina, o que tornava possível sua corrida contínua, que em circunstâncias normais seria quase que impossível. Foi quando ele escutou Gertrudes gritando de longe. Ela percebeu que eles tinham fugido. Vamos atrás deles agora! Júlio acelerou ainda mais a corrida enquanto sentiu o joelho estalar. Ao longe, foi possível ouvir o som de motores sendo ligados. Em breve, os carros estariam em cima deles, e havia ainda um longo caminho pela frente. Meu bom Deus, me ajuda! Júlio fez a pressa enquanto corria, desesperadamente. Um pensamento mesquinho ecoou pela sua cabeça por alguns segundos, de que seria possível escapar se abandonasse sua esposa, mas Júlio afastou esse pensamento, ou eles escapariam juntos, ou morreriam juntos. Poucos segundos depois, a luz de um farol atingiu as costas dele. Os carros estavam se aproximando. Eu achei o filho da mãe! Alguém gritou. Júlio não tinha mais escolha, e num gesto de desespero, saltou em meio ao milharal, camuflando-se em meio das incontáveis espigas de milho. Os carros pararam de súbito. Mãe, ele entrou no milharal, um dos filhos de Gertrudes disse. Então eles nos pouparam trabalho. Agora é só deixar a besta se alimentar. Patrulhe a estrada para garantir que eles não vão sair. Eu vou voltar para ter uma séria conversa com Jared. Gertrudes resmungou. Júlio não tinha mais noção de direção. As espigas de milho chegavam a 2 metros de altura e bloqueavam toda a sua visão dos arredores. Como se não bastasse, sentiu seu joelho estalar novamente, e em seguida foi tomado por uma horrenda dor pontiaguda que o fez desabar. Algo em sua perna havia se rompido. O corpo de Leonor caiu próximo a ele. Júlio mordeu fortemente os lábios para segurar o grito de dor e sentiu o gosto metálico de sangue em sua boca. Júlio? Era a voz fraca de Leonor falando. O que está acontecendo? Onde estamos? Graças a Deus você acordou. O efeito tranquilizante deve estar passando. Consegue ficar de pé? Júlio perguntou, sentando-se ao lado de sua mulher. Eu não sei, eu me sinto estranha. O que aconteceu? Não há tempo para explicar. A gente precisa sair daqui. Eu acho que meu joelho está quebrado, não consigo esticar a perna. Júlio disse, passando a mão sobre o joelho, que agora inchava e latejava. Com muito esforço, Leonor lutou para se colocar em pé. Sentia sua mente sonolenta e seus movimentos eram letárgicos. Vem, se apoia no meu ombro, vamos sair daqui. A mulher disse, ajudando Júlio a se levantar. A dor era intensa, e ele tentava segurar o grito novamente quando se esforçou para ficar de pé. Foi quando ouviram um rugido estranho atrás deles. Não parecia humano, tampouco animal. Era algo que não deveria existir nesse mundo.
Que é isso? Leonor perguntou assustada. Olha, não se preocupe. Apenas vamos. Júlio respondeu e ambos caminhavam vagarosamente sem rumo, perdidos em meio ao milho. Atrás deles, as espigas de milho se moviam violentamente, como se algo gigantesco estivesse passando por elas. Poderia facilmente ser confundido com um carro, se não fosse pelo tenebroso rugido que emitiu novamente. Júlio, tem algo nos seguindo. Leonor disse desesperada. Ignore, apenas continue, não olhe para trás. Júlio respondeu, lágrimas de pavor escorriam pelo seu rosto. A cada segundo, a coisa se aproximava mais. Seu rugido era mais audível e sua tenebrosa presença era mais perceptível. Com lágrimas nos olhos, Leonor disse: Me desculpe, me desculpe. Me desculpe. Pelo quê? Não fale bobeiras, mulher. Nós vamos sair dessa. Júlio respondeu tentando esconder o pavor. Foi quando o pedido de desculpas feito por Leonor fez sentido. Num gesto rápido e feroz, ela chutou ferozmente o joelho ferido de Júlio, que dessa vez não conseguiu segurar o grito e caiu agonizando de dor. Me desculpe. Leonor disse uma última vez antes de sair correndo, deixando seu marido para trás. Júlia estava agonizando de dor enquanto segurava a perna ferida. Maldita! Júlio sussurrava em meio de urros de dor. Foi quando sentiu uma baforada quente e com cheiro podre em seu rosto. Ele sabia que se abrisse os olhos, veria uma criatura dantesca, tirada do próprio pesadelo possível. E numa escolha sábia, decidiu morrer na escuridão, de suas próprias pálpebras. Leonor corria e chorava, seu coração doía e sua mente surtava. Medo, dor, tristeza. Leonor sabia que passaria o resto da vida se culpando pelo que fez, mas ela não teve escolha. Em circunstâncias normais, jamais deixaria Júlio para trás, mas ela estava grávida. Estava mantendo o segredo para fazer uma surpresa ao marido, depois da viagem. Agora, ele nunca receberia as notícias. Mas ela precisava sobreviver, para que seu filho sobrevivesse. Ao longe, escutava os gritos de terror e agonia de Júlio, e sentia a própria alma sendo consumida pela culpa. Mas continuava a seguir em frente, até que os gritos cessaram, e ela sabia que o pior tinha acontecido. Foi quando avistou de longe, entre centenas de espigas de milho, os faróis acesos de um carro. Ei, aqui! Socorro! Socorro! Leonor gritava e corria em direção ao veículo. As luzes do farol pararam de se mover. O motorista havia escutado seu pedido de desespero por ajuda, e uma sensação de alívio fluiu por seu corpo. Mas tal sensação durou apenas alguns segundos, pois logo que ela saiu do milharal, percebeu que os ocupantes do veículo eram os filhos de Gertrudes. Ora, o que temos aqui? Um deles, que parecia ser o mais velho, falou enquanto descia do carro acompanhado dos seus irmãos. Onde está o seu marido, querida? A besta já fez a sua primeira vítima à noite? Droga! Leonor gemeu. Não fique assustada, querida. Não vamos te machucar. Só vamos nos divertir um pouco com você. Então, jogá-la de volta para a besta. Ei, a mamãe não vai gostar de saber disso, falou o terceiro irmão, que parecia ser o mais novo. Olha, vamos apenas jogá-la no milharal. A mamãe não precisa ficar sabendo de nada, seu estúpido. Agora, me ajude a segurar ela. O irmão mais velho respondeu dando um tapa na cabeça do mais novo. Logo em seguida, os dois irmãos seguraram ela pelos braços, enquanto o terceiro desabotoava a calça. Calma, princesa. Vai ser rápido. Você vai gostar. Os olhos do homem à sua frente estavam tomados pela luxúria e malícia. E quando tudo parecia perdido, um rugido assustador veio do milharal, bem próximo a eles, e as espigas começaram a se dobrar, indicando que a besta vinha em sua direção. Droga, droga, droga! O irmão mais velho disse. E o olhar de luxúria deu lugar a uma expressão de puro terror. Corram! Corram! Os três irmãos correram pela estrada abaixo, em direção à casa principal, deixando o carro para trás. A criatura agora estava bem perto. Leonor podia ver os seus olhos amarelados, como as chamas do inferno se aproximando entre as espigas de milho. Com a pouca energia de adrenalina que lhe restava, saltou para dentro do carro e fechou a porta. No segundo seguinte, a besta chocou-se contra o veículo, fazendo girar e cair de lado. A cabeça de Leonor bateu violentamente contra o vidro da janela, fazendo com que ela desmaiasse. Por algum tempo houve apenas escuridão, até que Leonor sentiu um leve solavanco e despertou. Sentiu que estava sendo arrastada, e sua perna direita doía fortemente. Logo que abriu os olhos, se arrependeu de ter olhado. Quem estava arrastando ela para dentro do milharal era Júlio. Ele estava levando ela como oferenda para a besta, em troca da sua vida.
Leonor tentou se desculpar e falar até mesmo do bebê, mas ela não conseguiu, pois estava com a boca amarrada com um pedaço da camiseta de Júlio. E assim, terminou. Júlio deu ela como oferenda para a besta em troca da sua vida. Pegou um dos carros e foi embora. Na estrada, enquanto fazia seu caminho em direção ao hospital, Júlio ligou o rádio. Ao norte de Manaus existe uma estrada que leva a Boa Vista. O trajeto é longo, pelo menos 10 horas de carro em alta velocidade. Ao longo dessa estrada é possível ver sítios, paisagens naturais, fazendas e animais selvagens, o que torna essa viagem tranquila e bela de se admirar. Porém, pouco depois de cruzar metade do caminho, você verá uma estradinha de terra batida que vira para a direita. Uma estrada muito discreta e fácil de se ignorar, se você não estiver prestando atenção. Ela foi feita para ser assim, pois quem vive nessa estrada não gosta de forasteiros e visitas não são bem-vindas, com exceção do mês de dezembro, época das plantações, quando uma pequena placa amarela com letras vermelhas é colocada nessa entrada, com os dizeres: venha para Caramuju, lá é da melhor torta de milho do país.